Amados, boa noite, saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Dizer que é motivo de grande alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse vídeo com vocês. E eu quero mais uma vez, neste dia, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, amém? E essa palavra, ela está no livro do profeta Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, no capítulo 1, a partir do versículo 1, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amados, nessa passagem que eu li agora, a Bíblia está falando a respeito de dois irmãos gêmeos, né? Que eram, no caso, filhos de Isaque com Rebeca, netos de Abraão, chamados Jacó e Esaú. E o Senhor, ao falar, né, a respeito da vida, né, desses dois homens da Bíblia, ele chegou à seguinte conclusão, né? Depois de analisar a obra que eles fizeram, ele chegou à seguinte conclusão: de que ele havia amado a Jacó e que ele havia odiado a Esaú, né? Mas assim, o que é que eu queria refletir com vocês hoje? O que é que esses homens fizeram? O que é que aconteceu com a vida deles para que Deus tenha falado isso, né, a respeito deles, né? Então, eu queria contar para vocês um pouquinho, né, da história desses dois irmãos, para que a gente possa entender, né, a partir dessa análise, como foi a vida deles, né, o que eles fizeram, né, e por que Deus falou isso ao respeito deles, amém? Então, como eu falei, eles eram dois irmãos gêmeos. Mas, apesar deles serem irmãos gêmeos, Esaú era o primogênito. Ele era o primogênito. Por quê? Porque ele nasceu primeiro. E a palavra de Deus fala que Jacó nasceu junto com ele, grudado no calcanhar dele, né? Mas como Esaú nasceu primeiro, então por conta disso ele era considerado o primogênito. E ser o primogênito dava direito a uma série de regalias, uma série de vantagens, né? E a principal delas que nós podemos dizer é que as bênçãos de Abraão, as bênçãos que haviam sido prometidas, né, para os descendentes de Abraão, no caso, que deram continuidade através de Isaque, seriam herdadas, né, pelo primogênito, né? Ele teria direito a essa bênção que estava sobre Abraão. Então, o que é que eu queria fazer, né? Eu queria contar essa história sem citar o nome, né, das pessoas, né, dos dois irmãos. Eu queria contar para vocês o que eles fizeram, né, o que aconteceu com eles, e que vocês tentassem descobrir, né, quem é Jacó e quem é Esaú, quem Deus amou e quem Deus odiou. É lógico que boa parte ou a maior parte das pessoas que estão assistindo a este vídeo conhecem a história, né? E já sabem de quem eu vou estar falando, tá? Mas eu vou contar dessa forma, né?
Então a Bíblia fala que um desses dois irmãos, né, um dia estava caçando, certo? E quando ele chegou da caça, ele estava com muita fome, né? E o outro irmão havia preparado um guisado. E lógico que o irmão que estava com fome, que havia chegado da caça, pede ao outro irmão para que ele pudesse comer daquele guisado, né? Então, o que a gente esperaria de um irmão numa situação como essa? Que num gesto de solidariedade, ele alimentasse, né? Ele compartilhasse, ele dividisse com o seu outro irmão aquela comida que ele havia preparado. Mas ele não faz isso. Ele vende, no caso, né? Ele fala assim: não, eu te vendo, tá bom? Não vou falar aqui agora, né? O que foi que, por que valor, por que foi que ele vendeu aquele prato, mas a gente pode citar esse fato, né? A gente pode também citar um outro episódio que aconteceu com eles, que foi o seguinte: esse mesmo irmão, tá bom? Que ao invés de dar e de dividir o seu prato, né, que ele havia preparado com outro irmão que estava com fome, ele um belo dia combina com a mãe, certo? E ele se faz passar, né, como se fosse o outro irmão. Por quê? Porque o pai, ele tinha preferência clara por esse outro irmão, né? Então, assim, ele queria que o pai orasse por ele, e aí ele se disfarça em conjunto com a mãe, se fazendo passar pelo outro irmão, né? Pelo qual o pai demonstrava preferência, para que o pai orasse por ele, como se estivesse orando pelo outro irmão, né? E aí isso acontece. O pai ora por ele como se estivesse orando pelo outro irmão. O pai fica desconfiado, né, no primeiro momento, mas acaba orando, né? E depois que ele faz isso, ele foge, né? Ele vai embora e vai morar na casa de um tio chamado Labão, né? E aí deixa lá o seu irmão com os seus pais, né? E foge e vai embora. Então, assim, se a partir dessa história que eu contei, né? Levando em consideração que eu falei que Deus havia amado a Jacó e odiado Esaú, né? A partir desses atos, quem você acha que era Jacó e quem você acha que era Esaú? Então, muito provavelmente, se você não conhece a história, lógico, como eu falei, você vai achar que Jacó foi a vítima, né, da história e que Esaú foi esse homem, né, que vendeu a comida, que enganou o pai, né, e que fugiu, né? Essa seria a conclusão lógica que a gente chegaria se a gente analisar os fatos aos olhos humanos. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o irmão, né, que vendeu a que vendeu o prato de comida, né, foi Jacó, né? Foi Jacó também que que disfarçou, né, como se fosse Esaú, e enganou o pai, né? E pediu que o pai orasse por ele, como se estivesse orando por Esaú. E foi Jacó que fugiu. Aí pode vir uma confusão em nossa cabeça, né? Poxa, nessa história aí, pelo menos se eu analisar essa história, eu penso que Jacó, ele foi realmente a pessoa que deveria ser odiada, né? Pelo que ele fez. E Esaú seria o que deveria ser amado pelo que ele fez. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, como está escrito no texto, a palavra diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, né? Então vamos estudar um pouco mais, vamos procurar entender um pouco mais essa história para saber, né, por que que isso aconteceu, né? Para saber que isso aconteceu. Então, um fato chave para a gente entender por que Deus odiou a Esaú é saber
pelo que ele vendeu, pelo que Jacó vendeu o prato, né, de comida. Quando Esaú chega da caça, né, e ele estava com fome, e ele tenta, ele pede a Jacó, Esaú pede a Jacó para comer, né, do prato, pelo que Esaú tentou, né, pelo que Jacó vendeu, né, aquele prato de comida para Esaú. Na verdade, ele vendeu pela primogenitura, né, e consequentemente pelas bênçãos de Deus. Ou seja, Esaú trocou o seu direito de primogenitura, ele trocou as bênçãos de Deus por um prato de comida. Aí eu fico pensando assim, você pode estar ouvindo e pensando, rapaz, como é que uma pessoa faz isso? Como é que uma pessoa troca as bênçãos de Deus por um prato de comida? Mas, amados, infelizmente, nós temos trocado as bênçãos de Deus. Nós temos trocado a presença de Deus. Nós temos trocado o favor de Deus, né, por alguns pratos de comida em nossas vidas, infelizmente. E eu peço que você deixe Deus sondar o seu coração nesse momento. Deixe Ele falar com você. Pelo que você tem trocado as bênçãos de Deus? De repente, qual é o prato de comida, né, com o qual o inimigo tem comprado as bênçãos de Deus na sua vida? De repente pode ser por uma mulher, né, com a qual você está fornicando, com a qual você está adulterando, traindo a sua esposa. De repente pode ser pelo dinheiro, né? Então, de repente, você pode estar recebendo recursos de uma fonte ilícita, né? De repente pode ser por um cargo, uma posição, né, que você ocupa, por um pecado. Enfim, tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? Eu peço que Deus fale com você pelo que você tem trocado, né, a presença, o favor e as bênçãos de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus 12, 16 e fala assim, ó: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? Então, na verdade, Esaú, ele representa uma igreja morna, uma igreja sem sal, uma igreja que não ilumina, uma igreja religiosa, uma igreja órfã, uma igreja que não faz a diferença no seu tempo. Uma igreja que, infelizmente, essa é a verdade que eu tenho que dizer para você, que vai ser vomitada por Jesus no dia do arrebatamento, né? Jesus, quando está falando com a igreja de Laodiceia, ele fala assim, ó: porque você não é fria nem quente, você é morna, eu estou a ponto de vomitar-te, né? Por quê? Porque é uma igreja insossa, é uma igreja indolente, uma igreja que não faz a obra, não realmente se esforça, é uma igreja que não faz a diferença onde ela está. Seria uma igreja, né, que pode, nesse caso, ser representada por Esaú. Mas aí você fala assim, ah, tudo bem. Então eu entendo que Deus tenha odiado Esaú. Mas ele amou a Jacó? Pô, Jacó pisou na bola também. Ele deveria então odiar os dois, né? Não deveria amar um e odiar o outro. Então vamos pensar aqui rapidinho juntos por que Deus amou a Jacó, né? Por que Deus amou a Jacó? Primeira coisa, né? Assim como Esaú, ele não valorizou a bênção de Deus, a gente pode falar de Jacó ao contrário, né? Jacó, ele valorizou a bênção de Deus, né? Ele fez de tudo
para obter essa bênção de Deus, né? Então, isso eu considero que é o ponto-chave da vida de Jacó, né? Apesar de todas as falhas que ele cometeu, de todos os erros que ele cometeu, ele valorizou as bênçãos de Deus, né? Ele levou a sério, né, essa questão. Mas lógico que Deus, ele contemplou a fé de Jacó, né, que Jacó queria a bênção de Deus, ele conquistou, né, a bênção de Deus. Mas Deus, ele chega para Jacó, né, e fala assim: ó, Jacó, tudo bem, você quer ser abençoado, né, por mim, mas não pode ser assim, do jeito que você está, né? Para que você seja abençoado por mim, você precisa participar de um processo, né? Você precisa passar por um processo, né? Então, esse processo pelo qual Jacó passou, ele se inicia a partir do momento que ele sai da casa dos seus pais, né, e da casa do seu irmão, e ele vai para a casa desse tio, né, chamado Labão. E lá, ele literalmente, ele come o pão que o diabo amassou, né? Ele pegou um pior que ele, que era esse Labão, né? E esse Labão fez Jacó passar, né? Ele pagar pelo que ele tinha feito lá com o seu irmão, né? Uma coisa interessante que a gente aprende com isso é aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará, né? Para todo Jacó tem um Labão, né? Jacó se acha esperto, vem um mais esperto que ele e passa por cima dele. Só para a gente citar, por exemplo, um fato, por exemplo, que aconteceu, né? Que Labão aprontou com Jacó. Jacó, quando chega lá, ele demonstra para Labão o interesse de casar com uma das suas filhas, que era Raquel. E aí Labão fala: olha, se você quiser casar com Raquel, você vai precisar trabalhar 7 anos para mim, né? E aí Jacó trabalha 7 anos para ele. E aí na noite de núpcias, o que é que ele faz? Ele engana Jacó. E aí ele pega e joga Leia, que era a outra irmã de Raquel, no lugar dela, né? E aí Jacó acaba coabitando com Leia. E a palavra de Deus fala que Leia não era muito formosa à vista, né? Tanto é que quando ele acorda de manhã e ele vê que era Leia, ele toma um susto. E aí ele vai reclamar com Labão: rapaz, eu queria casar com Raquel e você colocou Leia. E aí Labão fala: olha, se você quiser agora casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, né? Então nessa brincadeira, Jacó acaba ficando 20 anos, né? 20 anos de castigo, né? Na casa do tio Labão, né? Então, se você quiser ser abençoado por Deus, se você quiser a bênção de Deus na sua vida, você vai ter que dar lugar ao tratamento de Deus. Você vai ter que levar a sério, né, o tratamento de Deus. E Jacó teve que passar pelo tratamento de Deus. Uma outra questão também interessante é que Jacó, quando ele então sai da casa do tio Labão, né? Ele estava no caminho e aí ele tem um encontro com Deus, né? Ele tem um encontro com Deus. Isso, né, isso é relatado na Bíblia, né, como se fosse um anjo do Senhor, né? Que ali naquele caso estava representando o próprio Deus. E que Jacó luta, né, com esse anjo, né, para que ele fosse abençoado, né? Mas na verdade o que aconteceu ali não foi bem uma luta. Na verdade ali Jacó foi quebrado por Deus, né? Jacó tomou, vamos dizer assim, uma coça, né? Uma surra de Deus, né? Tanto é que ele fica capenga, né? Quando ele sai dessa luta com Deus, ele sai manco, ele sai capenga, né? Então, se você quiser a bênção de Deus na sua vida, você vai ter que também passar por essas situações, né? Por correções, né? Deus é o nosso Pai e às vezes Ele precisa nos corrigir, né? Então isso vai exigir uma atitude de humilhação, vai exigir uma atitude de quebrantamento da nossa parte muitas vezes, né?
Então Deus vai precisar realmente, muitas vezes, mudar, né? Ele espera de nós que a gente mude, né? Ele, esse é o propósito que ele tem para a gente, né? E aí a Bíblia fala que Jacó, ele não, o Deus muda o nome dele, né? Então ele deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel, né? Ele se torna uma nova criatura. Ele se torna uma nova pessoa. Ele realmente tem um arrependimento verdadeiro, uma conversão verdadeira e genuína e decide mudar a sua vida, né? Então ele que se chamava Jacó, né, passa então a se chamar Israel. Então, amados, outra etapa fundamental, se a gente quiser a bênção de Deus em nossas vidas, é o arrependimento, a mudança de atitude, a metanoia. É nós chegarmos diante de Deus, né, numa atitude de humilhação, né, e decidirmos que nós queremos mudar, que nós precisamos mudar, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, né, e decidindo realmente se tornar uma nova criatura. Eu posso falar bem que isso aconteceu comigo, né? Em determinado momento da minha vida, eu tomei essa decisão. Não, Deus, eu quero mudar, né? Eu quero ter a minha vida transformada. E realmente eu tomei essa decisão, né? De andar nos caminhos do Senhor. Então eu não sei como está a sua vida, mas se você quer a bênção de Deus, você precisa se arrepender, você precisa decidir mudar, né? Aquilo que você sabe que desagrada o coração de Deus, né? Tomar essa decisão e você precisa realmente ter uma atitude, né? De quebrantamento, uma atitude de arrependimento, de decidir mudar, né? O arrependimento ele tem que ser demonstrado na prática com uma mudança de atitude, uma decisão de mudar, né? Eu quero mudar, como aconteceu com Jacó, né? Então, Jesus, ele, por onde andava, né? Ele operava uma série de milagres, né? Ele curava os coxos, curava os enfermos, ele expulsava os demônios, né? Ele purificava os leprosos, né? Fazia os paralíticos andarem, ressuscitava os mortos. Ele operava uma série de sinais e maravilhas. Mas, no meu modo de ver, o maior milagre que Jesus opera e continua operando é o milagre da transformação de caráter, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai transformar o nosso caráter, né? Eu acho que realmente sem dúvida para mim, esse é o maior milagre que existe, o milagre da transformação de caráter. E aí, após esse episódio, a palavra diz que Esaú, né, estava querendo matar, né, Jacó, e estava para se vingar, e estava vindo, né, se aproximando dele, com cerca de 400 homens, imagine, 400, já Esaú estava vindo atrás de Jacó, com 400 homens para matá-lo. Então, esse aí pode ser também considerado um dos motivos pelo qual o Senhor odiou a Esaú, né? Um homem que ficou 20 anos, né, alimentando essa mágoa no coração, esse sentimento de vingança, né, ao ponto de matar o seu próprio irmão com 400 homens, né? E aí o Senhor chega para Jacó e fala: olha, você vai ter que ir lá agora. Você vai ter que se reconciliar com seu irmão, né? Você vai ter que enfrentar essa situação, né? Você tem que enfrentar, né? Você não pode ficar fugindo, né? Então você precisa enfrentar, né? Amados, fugir nunca é
a forma adequada, a melhor forma de resolver nada. Nós temos que enfrentar, né? Então, Jacó precisou fazer esse caminho de volta, de reconciliação com seu irmão. Acaba pedindo perdão, se reconciliando com ele, né? E eles se reconciliam, né? Então, se você quiser a bênção de Deus, você vai precisar também fazer alguns caminhos de volta na sua vida, né? Então, de repente, esse caminho que você precisa fazer é voltar e pedir perdão para um filho que você abandonou, por exemplo, né? Reconhecer que você errou, que pedir perdão a ele, né? E se reconciliar com seu filho. De repente, esse caminho de volta que você precisa fazer é voltar para sua esposa, né? Confessar para ela que você traiu ela e pedir perdão a ela pelo que você fez. De repente, esse caminho de volta que você precisa fazer é procurar alguém que você roubou, que você defraudou, que você está devendo, confessar, pedir perdão e pagar essa pessoa que você está devendo, né? De repente, esse caminho de volta que você precisa fazer é de se reconciliar, de perdoar alguém, né, que te fez mal, entendeu? Então você vai orar, né, e Deus vai ministrar no seu coração, né, se você precisa fazer algum caminho de volta, né, como Jacó teve que fazer. E por fim, amados, uma coisa importante que eu preciso falar é que Deus, na verdade, não amou Jacó, né, pelo que ele fez, né? Não amou Jacó pelo que ele fez. Porque se fosse realmente para ele falar alguma coisa a respeito de Jacó pelo que ele fez, ele ia dizer que tinha odiado Jacó também, entendeu? Né? Mas ele amou a Jacó, né, pela bênção, né, que estava sobre ele, né? A bênção que tinha vindo do seu avô Abraão, que foi passada para Isaac e que ele acabou comprando de Esaú, né? E a própria Bíblia fala que porque Abraão creu, ou seja, pela sua fé, isso foi lhe imputado como justiça, né? Então, a nossa justiça própria, né, para Deus, ela é como trapos de imundícia, é que a palavra tem. Ela não tem valor algum. Ninguém pode se declarar justo, se auto-justificar diante de Deus por conta das suas obras. Isso é orgulho. Isso está relacionado à soberba humana. Porque, como a palavra diz em Romanos, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a gente fosse receber o que a gente merecia ser odiado por Deus. A gente merecia sofrer com o que Jesus sofreu, né? A gente deveria sofrer a ira de Deus, né, sobre as nossas vidas. Mas um dia Deus se despiu da sua glória e veio aqui na terra como um homem, né? E como homem se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele derramou todo o sangue dele, né? Ele que era santo, derramou todo o sangue dele para nos salvar. E nós só podemos nos tornar justos, né? Nós só podemos ser justificados diante de Deus se nós entregarmos a nossa vida a Ele, se nós formos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdade. Como está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Vocês são justificados pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então a nossa justificação, ela acontece pela graça, para nós, né? Porque Jesus, ele teve que pagar um alto
preço. Agora, amados, não é porque nós somos justificados pela graça que nós não vamos dar valor, né? Então, muito pelo contrário, aí sim é que nós temos que dar mais valor ainda, né? E temos que dar continuidade ao legado de Jesus aqui na terra. Nós temos que dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Nós temos que entender nele qual é a nossa missão e cumprir a missão que ele nos confiar na nossa terra, no nosso local de trabalho, na nossa família, na empresa onde a gente trabalha, enfim, em todos os lugares, na sociedade. Nós somos chamados para iluminar o mundo, amando o nosso irmão, sendo exemplo de conduta, orando e intercedendo, né? Ajudando os órfãos e as viúvas, enfim, curando os enfermos, expulsando os demônios. Nós somos chamados por Deus para dar continuidade. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós recebemos e somos selados com o Espírito Santo, para que, através do Espírito Santo, nós possamos dar continuidade ao chamado de Jesus aqui na terra, né? E a palavra de Deus fala que Jacó, né, que agora já era Israel, ele se torna o patriarca, né, das 12 tribos de Israel. Cada tribo de Israel, né, que veio a formar o povo hebreu, o povo de Israel, tinha o nome de um dos filhos, né? Jacó teve 12 filhos e cada um de seus filhos representava as tribos, né? As 12 tribos de Israel, e que veio a formar tanto o Israel físico, né? Que é a nação de Israel, né? Que é uma nação extremamente abençoada por Deus até os dias de hoje, como o Israel espiritual, né? Através de Jesus, né? Que é a noiva de Cristo, a igreja viva de Cristo aqui na terra. Então, amados, eu quero fazer uma pergunta para você hoje, né? Eu não vim aqui julgar você, nem atirar pedra, eu não sou melhor do que você, mas eu te faço uma pergunta. Quem você quer ser? Você quer ser como Esaú, né? Um homem medroso, um homem covarde, um homem indolente, indiferente, um homem vingativo, rancoroso, um homem que desprezou e não valorizou a bênção de Deus, que vai, certamente, se nós formos como ele, seremos vomitados com Jesus, como eu falei. Você quer ser como Jacó, né? Que era um homem suplantador, enganador, mentiroso, né? Podemos assim dizer também, né? Estendendo um pouco mais, né? Um homem adúltero, né? Um homem corrupto. Ou você quer ser como Israel, né? Você quer ser pai de multidões. Você quer deixar um legado aqui na terra para as gerações que vão vir. Se você vai querer dar continuidade ao legado de Jesus aqui na terra e herdar, né, a vida eterna e uma herança incorruptível, né? Um galardão eterno, né? Que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, né? Que não enferruja. Aí, amado, só depende da gente, né? Só depende de vocês. Amados, eu queria assim contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas eu vou contar para que isso possa trazer edificação para a sua fé. Então, eu trabalho numa empresa, né, a Caixa Econômica Federal, e eu exerci um cargo, né, na agência Comércio da Caixa Econômica. Eu era gerente geral dessa agência, é uma agência de porte 1, e eu recebi um convite, né, para assumir um cargo de gerente regional na Superintendência Regional de Sergipe, né, que fica sediada em Aracaju, né?
E naquele momento eu tive a convicção de que Deus estava me direcionando a aceitar aquele convite. Do ponto de vista financeiro, ainda que fosse vantajoso, né, se comparar um salário com o outro, mas quando eu considerava, eram considerados os custos que eu havia, né, que tinham envolvidos naquele processo, né, porque a minha família não foi, na época a minha esposa, né, a Melissa não tinha nascido ainda, e a minha esposa não iria, ela tem um bom emprego aqui em Salvador. Os custos envolvidos em ter que alugar uma casa lá, né, os custos envolvidos também com os deslocamentos, enfim, financeiramente para mim eu sairia perdendo, né, no primeiro momento. Também tinha essa questão também de eu estar distante, né, porque eu só ficava com minha família aos finais de semana e algumas semanas, né, que minha esposa ficava lá, ou então nas férias, quando eu via, nos feriados, né. Mas assim, boa parte do tempo eu ficava lá longe da minha família, né. Sem contar também que era uma rotina assim bastante desgastante por conta das viagens constantes que eu precisava fazer. Mas eu entendi que realmente Deus tinha um propósito para ir para lá e eu resolvi aceitar o desafio, né? E eu fiquei 2 anos e meio lá. Posso dizer assim que várias vezes, né? Eu precisava estar lá às 8 da manhã, né? Na segunda-feira. Então eu acordava aos domingos 3 da manhã, 3h30, e saía daqui de madrugada, orando no carro para não dormir, né? Para conseguir chegar lá às 8, né? Para trabalhar no horário. Era bem difícil, né? Por conta disso. Essas viagens, elas tinham custos, né? Às vezes eu ia de avião, né? E tinha custos por conta disso. Às vezes, por exemplo, eu poderia ir no domingo, mas eu tinha um convite para pregar a palavra de Deus. E eu preferia, né, pregar a palavra e ir no outro dia de manhã de carro, me sacrificando, né, em prol do reino. Então eu resolvi, né, porque eu entendo que o reino de Deus é um reino de sacrifício, né? É um reino de sacrifício. Nós temos que nos sacrificar em prol do próximo, né? E me recordo também uma certa feita, né? Nós temos uma obra que a gente abençoa aqui num centro de recuperação em Pojuca e que ia ter uma visita ao centro de recuperação e eu estava em Aracaju, né? E eu saí de lá de Aracaju, se não me engano, são 250 quilômetros, para fazer essa visita, né? Eu cheguei lá às 11 da manhã, preguei a palavra e depois voltei, né, para Aracaju. Mas eu entendo, amados, que aquilo que Jesus fez por mim, né, que ele fez por mim, eu preciso, né? Eu tenho, é minha obrigação, né? Eu retribuir isso. Como ele falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quiser ganhar a sua vida, que quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, acha lá. Então, quando você entrega a sua vida de verdade para Jesus, ele é o seu Senhor, a sua vida não é mais sua, é dele. E às vezes ele vai nos chamar para desafios, para sacrifícios, né? E nós temos que ter a consciência que nós precisamos, né, estar atento à voz dele e fazer a diferença. Amém? Então, que Deus possa realmente